Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada sobre guardar o nosso coração. Eu não vou fazer aqui uma sequência daquele assunto, mas nosso assunto vai nos fazendo lembrar aquilo que já ouvimos. Uma das virtudes de um cristão é relembrar aquilo que já ouviu, buscar novas substâncias daquilo que já comeu. Por isso a palavra nos assemelha a ovelhas, que é um animal ruminante. Ele colhe, come, depois ele deita para trazer de volta aquilo que comeu e extrair tudo que aquele alimento tem. E o cristão é dessa forma. Ele sempre conecta algo que está ouvindo com aquilo que já ouviu, porque Deus tem uma mensagem só. Deus fala conosco de uma forma constante. E tudo que Deus fala é conectado. Então, eu quero chamar a sua atenção. Às vezes nós tomamos alguns temas assim, algumas pessoas já me disseram: a Chaves do Evangelho podia ser 1 hora, mas a proposta aqui é para que nós tenhamos vídeos menores, para que as pessoas no corre do dia a dia possa ter tempo suficiente para ouvir e ficar remoendo aquilo. Eu queria tomar São Mateus capítulo 25, não vou me ater na parábola, mas eu quero chamar um pouco a atenção para essa parábola das 10 virgens e quero tomar o profeta Irmão Brana. Eu creio que os chaves do Evangelho já podem, nós já temos tempo suficiente, estamos quase completando 1 ano aqui, temos tempo suficiente para poder falarmos mais daquilo que o profeta Irmão Brana falou. Vocês sabem que eu não trago uma mensagem minha, vocês sabem que eu não trago o meu ministério. Nós estamos trazendo o ministério do Filho do Homem cumprido pelo 7º anjo de Apocalipse. Então não é o que eu prego, não é o meu ministério, não é a minha visão da palavra, é a visão, a revelação da palavra que Deus deu ao seu anjo para mostrar a João em Apocalipse ali. E quem é João? O que significa João no Apocalipse? A noiva e um mensageiro revela para João aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe dá. Então, se você observar quem é a noiva, eu sou a noiva, você é a noiva, nós cremos assim. Quem é o mensageiro? Um profeta. E está falando de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, quero tomar uma experiência do profeta Irmão Brana na mensagem ouvi, mas agora vejo. Mas antes disso, São Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Vamos dizer assim, 5 delas eram esforçadas, 5 delas eram trabalhadoras, 5 delas eram diligentes, 5 delas eram astutas e outras 5 eram loucas, preguiçosas, lerdas, tudo que nós pudermos colocar aqui de alguns adjetivos que, juntando, alguém diria, só pode ser louco. Mas por que louca? Porque elas tinham um propósito, foi dado a elas condição para cumprir o seu propósito e elas deixaram passar a oportunidade de adquirir aquela condição. Que condição era essa? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que loucas? Porque a lâmpada dela era sustentada, o combustível de suas lâmpadas era azeite. Como é que elas vão acender suas lâmpadas, saírem para um evento e não leva combustível na hora das trevas? Não é uma característica.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Deixa eu, sem acréscimo, mas colocar na nossa linguagem aqui. Presta um pouquinho de azeite, eu esqueci de trazer. Eu esqueci de trazer? O que você estava fazendo quando era a hora de preparar o azeite? Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, quero tomar aqui essa mensagem. Eu disse que não me ateria ali no contexto, mas para meditarmos, e isso é um exercício que eu te ajudo a fazer, te ajudo a conectar as coisas. Nós sabemos que a mente do pregador, há pregadores que me ouvem, conectam rapidamente, mas a igreja precisa da mesma qualidade, precisa da mesma característica, do mesmo esforço. Estamos falando a virgens prudentes, a pessoas que exercitam a si mesmas, suas mentes, o seu espírito, com aquilo que ouvem. Veja, parágrafo 58 dessa mensagem eu ouvi, mas agora vejo. Ele disse assim, isso é uma história que ele conta, eu queria muito contar essa história. Alguém chegou há não muito tempo atrás, um grupo de homens, e alguns deles estão ouvindo nesta noite, e me disseram, eu continuei lhes dizendo, vão a Kentucky, tem petróleo lá embaixo. Eu sabia que tinha. Eu tinha visto isso em uma visão. Bem, o irmão Demas e outros não foram por muito tempo. Após algum tempo, finalmente eles disseram, depois que o Texas chegou, eles disseram, agora nós vamos descer. Eu disse, os irmãos deveriam ter ido há muito tempo atrás, mas eles não fizeram isso. Quer dizer, havia um tempo hábil para você fazer o que foi dito pelo profeta, pelo mensageiro. Vai lá, tem óleo, petróleo, não é? Demas disse, eu cometi um grande erro naquilo por não fazer aquilo, irmão Branham. Eu disse, se o irmão tivesse descido lá, tudo aquilo era seu. O profeta irmão Branham viu um lugar onde tinha um poço de petróleo e disse para os irmãos, irmãos, vão lá, compre aquele terreno, ali tem petróleo. Bem, eles não deram ouvido a isso. Então, antes de sairmos naquela noite, do lugar onde estávamos almoçando, o Espírito Santo me mostrou uma grande fenda na terra e ali estava cheio de petróleo. E estas que fluem em Kentucky eram apenas pequenos lençóis de petróleo de onde eles estavam extraindo. Porém, este era o lençol principal. Eu disse, irmão Demas, ali está. Então eles saíram para procurar e disseram, desça e diga-nos onde está o poço de petróleo. Eu disse, não. Veja, nós usamos o dom de Deus, nós não usamos o dom de Deus para o comércio. Não. Ele poderia me dizer onde estava isso, porém não tenho nenhuma necessidade disso. Eu não teria nem mesmo fé suficiente para pedi-lo, está vendo? Se eu tivesse necessidade disso, eu creio que se eu lhe perguntasse, ele me diria. Mas, primeiro,
Veja você, seus motivos e objetivos têm que estar corretos. Você tem que ter razões para isso. Deus não lhe dá essas coisas só porque você pede. E você não pode pedir com a fé, a não ser que haja um verdadeiro objetivo naquilo, para estar na vontade de Deus. Veja se você deseja estar bem. Para que você deseja estar bem? Se você deseja ser curado, quais as razões pelas quais você deseja ser curado? O que está você dizendo a Deus? O que você deseja fazer com sua vida quando for curado? Veja, tem que haver. Você tem que ter um motivo e objetivo, e eles têm que estar bem de acordo com a vontade de Deus. E então, quando a fé lhe é revelada, e Deus, por sua soberana graça, coloca aquela fé ali, então está terminado. Está vendo? Agora, para fazer aquela palavra verdadeira, quando os irmãos chegaram lá embaixo, um sujeito saiu e comprou um punhado de coisas e vendeu contratos e trapaceou o outro assim. Eu disse, veja você, isso não está certo. Agora, apenas para confirmar a profecia, dentro de 100 jardas de onde esses homens estavam cavando seu poço, certo homem atingiu grande esguicho. E ali está 1.100 barris de petróleo na metade de um dia, ou algo assim. Continua produzindo, bem naquela fonte principal, mas apenas para concluir a profecia, a palavra que foi dita que aquilo estava ali, estava ali. O restante deles, em todas as partes, estão quase secos através de Kentucky. Pequenos tanques, eles bombeiam ali um pouco e acabam. É simplesmente o alagamento daquele que ele tinha dito, está vendo? Mas por causa do egoísmo que entrou no meio disso, os objetivos estavam errados, assinando um punhado de coisas que isso seria dessa maneira, quando eles prometeram que fariam isso para o reino de Deus, mas parecia ser para si mesmo. Está vendo? Isso não funciona. Nada com egoísmo funciona. Seus motivos e objetivos têm que ser exatamente, perfeitamente corretos. Então você tem fé ali. Se nossos corações não nos condenam, lembra da semana passada? Então, temos confiança, está vendo? Veja, nós temos que ter confiança. Eu quero isso para a honra e glória de Deus. Então, a fé tem um canal para se mover. Se não, então você tem fé mental, fé intelectual e não a genuína fé de Deus. Aquela fé intelectual não levará você a parte alguma. Pode deixá-lo emotivo, mas isso não te levará à cura que você está procurando. Esse profeta aqui não estava aqui na terra apenas para mostrar às pessoas poços de petróleo, lugares de riqueza. Mas ele estava aqui para mostrar à noiva o poço do óleo do Espírito Santo. A noiva é chamada de a Virgem Prudente. Muitas pessoas vêm correndo. Há um tempo para adquirir o óleo, o Espírito Santo. E esse tempo é o tempo de cultos. Esse tempo é uma vida correta na presença de Deus. Muita gente chega depois querendo, eu também quero, eu quero, dá do seu azeite. Às vezes encontra alguns pocinhos e vão ali e quer tirar aquele óleo com qual objetivo? Com o objetivo egoísta de fazer algo para si mesmo. Pregadores sabem que a mensagem do profeta é um grande esguicho e colocam ali as suas sondas e dizem, eu achei, aquilo seca depressa. Mas há alguém com o propósito correto, e o único propósito de um pregador deve ser sustentar o povo de Deus com o Espírito Santo suficiente para eles estarem na presença de Deus, não na nossa presença. Não fazendo algo para nós mesmos,
Não, eu vou fazer isso aqui é para o reino de Deus. E aí Deus vê a intenção de seu coração e diz, não, ele quer fazer isso para si mesmo. O poço dura pouco. Porém, a palavra de Deus, pregada com sinceridade, buscada com diligência, Deus leva a sonda no poço principal, que é Ele próprio. Ele abre a si mesmo e essa palavra nunca seca. Esse Espírito Santo nunca esgota. Você pode ir todas as vezes, você pode pegar escrituras batidas, você pode pegar mensagens já lidas, você não precisa inventar uma coisa nova. Todas as vezes que você jogar a sonda ali, o aparelho de sucção puxará óleo, e mais óleo, e mais óleo, e nunca secará, porque essa é a visão. Deus mandou o profeta ser sincero, armazenar alimento e dar aos dispenseiros a chave do armazém. Medite nisso. Haverá um tempo em que as pessoas correrão atrás e não haverá mais. Hoje é esse tempo. As pessoas terão fome e sede, mas não de pão e água, mas de ouvir a palavra. Alguém acha alguma coisinha, mas é um poço que se seca. Olhe, observe os ministérios. O verdadeiro ministério de Deus, sustentado pelo poço principal, todo dia jorrará o óleo suficiente para alimentar os motores dessa nave que vai levar a igreja daqui. Deus te abençoe. Medite. Não deixe a sua mente vagar, mas medite naquilo que lemos. Às vezes, nós trazemos um pouco da mensagem de uma forma mais profética, mais oculta, mais em entrelinhas, e aquele que for diligente, capte isso. Deus abençoe.